Esse tema que estaremos tratando hoje é extremamente instigante na minha visão de vida, na minha visão de mundo. Trabalhar a reputação é alguma coisa que acontece a cada segundo, a cada instante. E a reputação é alguma coisa que, com a mesma importância que ela tem, ela é extremamente frágil na mesma proporção. É muito importante e é muito frágil. Eu penso que nós precisamos estar atentos à reputação, não necessariamente à reputação profissional, porque na minha concepção, a reputação profissional é uma consequência da reputação pessoal. Então nós precisamos, naquela base, pensando na base que constrói uma carreira, na base que dá suporte para o convívio social, nós precisamos pensar na nossa reputação de maneira muito mais holística, muito mais ampla. E eu diria que isso vai acontecendo gradativamente, a todo instante, porque você corre riscos de não pensar sobre isso e achar que você pode ser um grande profissional apenas cuidando da reputação dentro do ambiente de trabalho. Obviamente, essa é uma visão muito pessoal. Eu acredito que na minha visão, eu preciso olhar mais holisticamente. Por outro lado, quando falamos da reputação profissional, existe um grande risco que nós corremos, eu acredito que esse risco acontece a todo instante, de usar indevidamente a nossa posição hierárquica para fazer valer alguma coisa, alguma ideia, alguma proposta. Isso também pode arranhar a reputação. Porque na maioria das vezes, quando você impõe alguma situação, impõe algum ponto de vista, você está, de certa forma, fazendo valer da sua autoridade, do seu poder para fazer alguma coisa acontecer. É óbvio que nem sempre é possível fazer as coisas da forma como a maioria das pessoas gostariam que fosse. Mas essa sensação de trabalhar o equilíbrio entre o poder e a sua reputação é uma necessidade que, ao meu ver, complica um pouquinho mais ainda esse tema. Vocês devem notar que eu estou portando um crachá institucional. E eu fiz questão de portar esse crachá institucional, eu vivo com ele. Dentro da universidade eu fico com esse crachá o tempo todo. Porque ele tem uma característica importante, Ele foi emitido no primeiro dia em que eu estive nesta empresa, nessa instituição. Ele serve para identificar quem eu sou, ele serve para dizer que eu sou membro da instituição, mas ele tem, na minha visão, ele tem algo de muito mais importante do que isso. Por trás desse crachá existe uma pessoa que tem ideias, que tem aspirações, que tem sonhos, que tem planos, que tem responsabilidades, que tem motivações muito pessoais, que fazem com que você não possa esquecer de quem você é, quem está por trás desse equipamentozinho aqui, dessa identificação, e o que você precisa fazer em nome da instituição que você está servindo, que você está trabalhando, Então, notem, ainda que sejamos indivíduos, nós precisamos estar atentos a vocacionar a nossa atuação dentro de uma perspectiva muito clara, porque você
se presta a trabalhar para uma determinada empresa e você não pode fazer exatamente tudo o que você quer, independente da sua posição na hierarquia. Você tem que fazer as coisas que precisam ser feitas. Isso exige coragem, isso exige, em muitos momentos, sangue frio, exige resignação, porque nem tudo que você tem por fazer depende da sua vontade. Então, eu acho que essas coisas começam a ficar imbricadas na construção da reputação. Você tem momentos em que você vai agir muito mais em alinhamento com as suas ideias, em outros momentos você vai agir mais de acordo com as coisas que precisam ser feitas. E isso vai moldando, né? Vamos imaginar que a reputação é alguma coisa sendo construída por uma impressora 3D. Ela começa de uma base que às vezes você não faz ideia do que vai sair daquilo. Imagine uma obra de arte sendo construída numa impressora 3D. Ela começa pela base e vai colocando lá os pigmentos e tal, com base em algo que você quer chegar. Então, eu acredito que todas as pessoas devem ter uma expectativa própria quanto à reputação, quanto à imagem que elas querem ter externamente. Elas têm uma idealização, né, do que ela pretende fazer com a sua própria imagem. E note, né, a construção é uma construção de todo dia. Todo dia está caindo algum pigmento ali na construção da sua imagem, da sua obra-prima. Por isso que eu insisto nessa questão de cuidado com as relações interpessoais. As relações interpessoais acontecem em todos os ambientes. Você tem relações interpessoais no local de trabalho, você tem relações interpessoais numa festa que você vai participar, nos seus momentos de férias, seus momentos de lazer, enfim. Todos esses momentos são pigmentos que vão sendo colocados pela vida na sua imagem, na sua reputação. Aí é que torna a questão mais difícil, por outro lado, muito mais misteriosa, né? Muito mais assim atrativa, porque não significa que você vai acertar sempre e quando isso acontece você construiu uma excelente reputação. Isso é um sonho. Eu não conheço, talvez eu não conheça alguma pessoa que fale que, olha, eu fiz exatamente tudo o que eu gostaria de ter feito e por isso a minha reputação é ilibada. Óbvio que não acredito que quando eu chegar ao final da minha vida, isso vai acontecer comigo. É bem provável que não aconteça. Aliás, é muito, muito, muito provável que não aconteça. Mas também tem um aspecto que eu acho que é bastante importante, que nós não podemos ficar dependentes da opinião pública sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida, sobre as coisas nas quais nós acreditamos. Porque senão a gente perde a individualidade. E esses tempos que vivemos, eu sinto que corremos sério risco de criar uma imagem, de defender, de trabalhar uma reputação apenas porque ela é mais bem vista do que aquilo que você acredita. Então, se você tiver firmeza de propósitos, valores muito bem definidos, princípios muito bem definidos, você trabalhar para que eles se consolidem, não deve te afastar muito de construir uma boa reputação. Óbvio, não é uma receita de bolo, né? Uma ocasião eu vi
uma pessoa dizendo que se ele tem dúvida sobre fazer uma coisa ou não fazer uma coisa, não me lembro o momento que aconteceu isso e nem quem foi a origem, a fonte da ideia, mas ele falou, ó, imagine que amanhã vai estar na primeira página do jornal, ou agora de uma rede social, aquilo que você está fazendo hoje. E a primeira pessoa que vai ler aquilo, as primeiras pessoas que terão acesso àquilo serão seus pais, seus filhos, enfim, aquele núcleo duro que compõe a sua vida. Esses são os primeiros que vão ver aquilo que está sendo feito por você hoje. Essa foi a receita, essa foi a dica que essa pessoa coloca para você trabalhar os seus mínimos gestos, os seus mínimos atos, que serão aquelas partículas que estarão sendo impregnadas ali pela impressora 3D, construindo a sua imagem, construindo a sua reputação. Então eu vejo que é uma situação que precisamos ter bastante consciência para conduzir na nossa vida. Não tem hora para começar e não tem hora para acabar. E precisa dar atenção o tempo inteiro. E eu reforço, é utópico pensar que você nunca vai ter a sua reputação arranhada. Isso pode acontecer a qualquer instante e não é obra tua. Pode haver um deslize que provoque, mas quando acontecer uma situação dessa, e veja que eu não estou colocando se, eu estou colocando quando. Você percebeu que fez algo que está fora do seu ideal para fazer a sua melhor imagem, sua melhor reputação, assim, para consolidar aquela obra de arte, você se retrata. Se retratar não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, a retratação consolida a sua reputação. Espero estar ajudando a todos que venham acompanhar essa série e parabenizo por ela. Muito obrigado.